Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Antes do Baile Verde, da Lídia Fagundes Telles. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e entregue ele para mais pessoas. Comenta aqui se você gostou do vídeo, se você já leu esse livro, se você tem interesse, se você gosta da Lídia Fagundes Telles, e também me fala aqui qual o seu conto favorito da autora, seja de Antes do Baile Verde ou de qualquer outra antologia dela. E lembrando que se você quiser ajudar o canal, eu sempre deixo aqui em todas as descrições de todos os vídeos os meus links de afiliadas, tanto da Amazon, Submarino e Americanas. E aí, se você comprar por esses links, eu recebo uma pequena comissão e o valor não se altera em nada para você, ok? Recados dados, vamos enfim falar do livro, né? Eu li nessa edição aqui grandona, que é uma reunião da Companhia das Letras com todos os contos publicados pela autora, mas, né, como é um livro bem grandão, às vezes você não quer, né, essa edição e quer ler esses contos separadamente, eles também têm publicação desses contos separadamente. Eu vou deixar a capa aqui de qual é a edição de Antes do Baile Verde, beleza? Que é a antologia de contos que a gente vai conversar hoje, tá bom? Eu coloquei uma metinha pra mim pessoal esse ano de ler um conto por dia deste livro aqui, tá? Eu tô lendo na ordem mesmo em que a Companhia das Letras organizou, que é a ordem cronológica de publicação, e Antes do Baile Verde é a primeira antologia de contos publicados pela autora. Ó, então a gente tem aqui um sumário com todos os nomes das antologias e o ano em que ela foi publicada, né? A Lídia Fagundes Telles, ela é uma grande escritora brasileira e uma excelente contista, tá? Ela é conhecida por escrever contos maravilhosos, ela tem uma estrutura aqui nos contos dela e quando você pega pra ler, você entende o porquê dela ser conhecida como uma excelente contista. E Antes do Baile Verde, né, que foi o que eu finalizei aqui, passa muito disso, de toda a construção que ela cria, que é uma construção um pouco diferente, que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Este livro, Antes do Baile Verde, foi publicado em 1970 como uma coletânea. Anteriormente, só havia o conto que dá nome à antologia, Antes do Baile Verde, que ele foi premiado. Ele ganhou um prêmio que se chama, eu vou ler aqui porque é um nome grande, Grande Prêmio Internacional Feminino para Contos Estrangeiros. Esse prêmio, ele é um prêmio lá de Cannes, na França. Então, após ganhar este prêmio, a editora fez uma coletânea com outros contos da autora, né? E a princípio, essa obra, ela tinha 16 contos, tá? Essa obra, ela teve umas 3 edições, porque a Lídia, ela é uma daquelas autoras que gosta de revisitar e modificar a sua obra. Ela acredita que o autor, ele tem essa liberdade aí de ir lá e falar, ah, não, agora eu não quero isso daqui mais, vamos mudar. E ela fez isso 3 vezes, né? 3 vezes não, 2 vezes após a publicação da primeira edição, que tinha 16 contos, e depois teve uma segunda edição e atualmente, né, após a última modificação da Lídia, Antes do Baile Verde é composto por 18 contos. Mas em todas as edições, o livro, ele tinha como abertura o conto Os Objetos e finalizava com O Menino, tá? Então, a Lídia, ao longo desses anos aí, ela editou alguns contos, reescreveu e acrescentou outros. Então, ela acredita que ela tem essa liberdade e ela fez isso bastante. Mas enfim, né? Qual que vai ser a temática aqui dessa coletânea? Porque elas vão ter alguns pontos em comum. Cada conto vai ter o seu personagem, o seu enredo, o seu foco narrativo, mas eles vão ter ali temas em comum. E entre eles está essas relações sociais. Elas são construídas aqui de uma forma
meio diferenciada, tá? A Lídia, ela tem um estilo de conto onde que ela deixa muita coisa em aberto e ela não entrega as coisas pra gente logo de cara, tá? Você começa lendo um conto, você não sabe quem tá narrando, quem é o principal, qual que é o enredo daquilo ali, qual que é o cenário, enfim, onde que se passa. Conforme você vai lendo, você vai fazendo essas junções, ela vai te entregando aqui de pouquinho em pouquinho e você vai juntando as peças desse quebra-cabeça até que façam um sentido ali todo esse contexto. Então, a partir dessa construção de migalhinhas, que a gente vai ter que fazer um trabalho de formiguinha ali, a Lídia vai abordar esses temas que envolvem essa relação social do humano, do homem, o tema da cidade, das grandes cidades, dessa classe mais rica. Então, em diversos contos, a gente vai ter como personagem, às vezes como narrador, um empregado. A gente vai ter muito forte essa figura dessas pessoas que trabalham dentro da casa de gente que tem dinheiro, tá? E além disso, ela também vai abordar temas que é próprio do ser humano, como o medo, a insegurança, o amor, a morte, a solidão. Então ela vai trazer muito isso daqui dentro desses contos. E são todas essas coisas que permeiam as nossas relações um com os outros, né? E alguns desses contos, igual como eu comentei, né? Ela vai trazer essa temática das grandes cidades. Em alguns desses contos, a gente vai ver uma forte crítica à maneira em que, por exemplo, um empregado é tratado pelo seu patrão. A gente tem um conto aqui que é o Meia-Noite em Xangai. Ele vai também abordar a questão da xenofobia, é um dos meus contos favoritos. A gente vai ter aqui uma mulher muito rica que tem esse empregado, que é quem nasce em Xangai é chinês, japonês? Agora bateu uma dúvida, gente. Mas enfim, né? Que é uma pessoa que nasceu ali em Xangai. E a descrição que ela faz dessa pessoa, você vê que é uma descrição muito xenofóbica, né? Além de ter essa questão que envolve o dinheiro, dela se sentir superior por ser uma pessoa do Ocidente e uma pessoa que tem dinheiro. Então ela vai trazer muitas questões aqui dentro da sua obra, o que é muito interessante. E ela faz isso de uma forma impecável, impecável, gente. Essa mulher, ela é maravilhosa. É isso que eu tenho pra dizer sobre os contos dela. Eles são impecáveis, gente. Se você ainda não leu Lídia Fagundes Telles, leia, tá bom? Porque ela tem esse estilo de narrativa que ela, igual comentei, né? É uma coisa que é um trabalho de formiga. A maioria, acho que todos os contos dela, ele começa já assim no meio das coisas, com as coisas acontecendo. Então tem uns que às vezes começa assim, ela pintou o cabelo, umas coisas assim, sabe? Eu vou ler aqui o início do primeiro, só pra vocês terem noção do que eu tô falando, ó. Que o primeiro, como eu disse, é os objetos. Olha como que ela começa este conto, ó. Finalmente pousou o olhar no globo de vidro e estendeu a mão. Então assim, você já começa, você não sabe quem que pousou o olhar no globo de vidro, por que essa pessoa tá fazendo isso. Aí vem em seguida, né? Uma fala tão transparente, parece uma bolha de sabão, mas sem aquele colorido de bolha refletindo a janela. Tinha sempre uma janela nas bolhas que eu soprava. O melhor canudo era o de mamoeiro. Você também não brincava com bolhas? Hein, Lorena? Então assim, a gente começa esse conto, um conto em primeira pessoa, mas que a gente não sabe quem que é essa pessoa. A gente, sabe, ele começa assim já no meio das coisas, no meio dos pensamentos. Então assim, eu particularmente gostei muito dessa construção. Vai ter muitos contos que vão ficar em aberto. E isso é legal porque aí o leitor, ele consegue participar mais ativamente da obra. Por que isso é legal? A leitura, ela no geral é vista como uma atividade muito passiva, né? Só que eu discordo, a leitura ela não é uma atividade passiva, tá? Tem um texto do Humberto Eco que ele fala sobre isso, Roland Barthes também fala muito sobre isso, do papel do leitor na leitura. E quando ela deixa esses contos em aberto, você, leitor, que tá ali lendo conto, você vai participar também dessa leitura, porque a partir desse final em aberto, você vai começar a pensar e indagar do que pode ter acontecido aqui, onde será que aquilo levou. Então ela termina às vezes muito nesse dito não dito. Então ela diz ali, mas ela não te entrega de mão beijada. Então cabe a você fazer aquele esforcinho assim, usar a sua imaginação e participar junto aqui da obra, e isso é muito legal.
final, tá? Tinha vários contos, assim, que finalizavam nessa coisa de tipo assim, e aí, o que que aconteceu? E aí eu ficava lá, assim, pensando, eu acho que pode ter sido isso. Então, isso é muito legal nos contos delas, essa construção que ela faz, né? E você consegue participar porque ela foi te dando várias pecinhas, né? Igual eu falei, uma peça de um quebra-cabeça. E aí você faz um trabalhozinho ali de detetive. Então, ela vai te entregando essas coisinhas. E aí, no final, mesmo que ela não fale, olha, gente, rolou isso, você vai conseguir inferir o que aconteceu, interpretar aquilo a partir da sua leitura de mundo, a partir da sua visão, do que você entendeu naquele conto. Então isso é muito legal, é uma coisa que eu gostei muito aqui antes do Baile Verde. Então assim, né, quais foram os meus favoritos dessa coletânea? Eu não vou me deter a todos, assim, falar em específico sobre todos, porque foram muitos, eu gostei de quase todos os contos. Mas vamos lá, né, em Os Objetos, que é o conto que abre essa coletânea, ele é um desses que tem um final bem aberto. E é um final, assim, que abre para inúmeras interpretações. Eu não vou me deter na sinopse de cada um desses contos, porque senão ele vai ficar... Esse vídeo vai ficar grande, não é esse o foco aqui também, de ficar falando conto por conto. A minha ideia aqui com esse vídeo é de convencer você a ler ali, de eu falar muitos deles, tá? Então a gente vai ter este conto com um final em aberto, que leva o leitor a pensar o que pode ter acontecido, tá? E também vai levar a gente a uma reflexão que a própria personagem que tá narrando faz, porque em diversos momentos ela tá ali. Ele, no caso, né, que é um homem, tá ali olhando aqueles objetos e ele começa a fazer várias reflexões, a trazer vários questionamentos à tona. Então, este conto, ele é legal porque ele tem essas duas questões, né? Este final que leva a gente a ficar, o que será que ele fez? E também a refletir e pensar sobre essa questão que ele tá trazendo aqui à tona, olhando aqueles objetos ali que a princípio não tem nada a ver, igual ele começa aqui falando sobre um globo de neve, e isso vai levar a uma grande reflexão aqui dentro da obra. Depois também temos o Apenas um Saxofone, tá? Que esse conto, ele é um conto que vai retratar bem essa classe bem rica, o que as pessoas às vezes fazem por dinheiro, né? Ele vai trazer um pouco da temática de um amor que não deu muito certo, porque um deles queria ter uma renda um pouquinho mais elevada. Então a gente também tem O Moço do Saxofone, que é outro conto. Esse conto aqui, ele vai abordar essas relações amorosas, o adultério, a traição, o que às vezes as pessoas fazem. O que às vezes as pessoas aceitam por gostar muito de uma outra pessoa. Então tem também o próprio conto que dá título à antologia, que é o Antes do Baile Verde, que é um conto bem interessante também. Ele vai trazer muito dessa relação entre a morte, entre o amor também. É um conto muito legal este. Ele tem Antes do Baile Verde tem este nome porque ele vai retratar duas jovens ali, uma que é uma empregada, que elas estão se arrumando porque vai ter este baile verde, então por isso que se chama Antes do Baile Verde. Depois a gente tem o Meia-Noite em Xangai, que foi esse que eu citei ali, né, dessa mulher muito rica que vai ter um tratamento ali com esse empregado que é oriental, então tem essa questão da xenofobia, essa questão da classe rica. Agora um conto natalino que eu gostei também é Natal na Barca. Esse conto também ele é bem pesado, sim, também vai trazer um pouco sobre a morte. A Ceia, vem em seguida, esse A Ceia é em seguida do Natal na Barca. Lembro que eu li ele achando que ele ia ter temática de Natal, mas eu gostei muito. Outro conto que tem aqui que eu gostei demais é Venha Ver o Pôr do Sol. Tem vídeo pra ele aqui no canal. Este Venha Ver o Pôr do Sol é um conto assim, com uma pegada mais de suspense, assim. Ele também vai trazer essa coisa do dinheiro, tá? Mas se você quiser saber mais detalhes sobre o Venha Ver o Pôr do Sol, vai lá ver o vídeo que tá aqui. E pra fechar, né, o conto que fecha, pra mim, é o meu favorito de todos, que é O Menino. Gente, esse conto, ele é sensacional. Você lembra o que eu falei, né? Que a Lígia às vezes não fala as coisas pra gente. Esse conto, a gente passa o conto inteiro sem saber o nome do menino, que é o personagem principal, e ele também tem um conto mais ou menos em aberto. Ele também vai falar sobre traição, sobre essa coisa do adultério. Então são temas que são bem recorrentes aqui neste livro, que foi um livro que eu gostei muito. Meu conto favorito de todos, sem sombra de dúvidas, foi O Menino, né? Logo o conto
que fecha a antologia. E sobre essa edição aqui, né? Vocês podem querer saber mais sobre ela, se está na dúvida se compra ou não, tá? Essa edição aqui, gente, ela é uma edição em capa dura, né? Bem bonitona, tem essa reunião, tem essa lombada aqui que tem o nome da Lídia em destaque, né? Ela é bem bonita, assim, sabe? Vou mostrar um pouquinho dela por dentro pra vocês, ó. Por dentro ela é assim, tem algumas fotos da Lídia aqui, ó. Essa aqui acho que é São Paulo. Aí tem aqui, ó, a Lídia, porque a Lídia nasceu em São Paulo, né? Então eu acho que essa foto é de São Paulo. Aí aqui nós temos uma fotona dela. E aqui, logo em seguida, nós temos o sumário, tá? Essa coletânea aqui tem Antes do Baile Verde, de 1970. Seminário dos Ratos, de 1977. Depois, A Estrutura da Bolha de Sabão, de 1991. A Noite Escura e Mais Eu, de 1995. Invenção e Memória, de 2000. Um Coração Ardente, de 2012. E no final tem alguns contos esparsos, tá? Que são contos, acho que foram publicados assim, meio que soltos, sabe? Que não estão em uma coletânea. E sobre texto de apoio. Este livro aqui, acho que pelo fato de ele ser um calhamação, ele não tem tanta coisa assim, sabe? Ele não vai ter aquilo que alguns gostam, né? Aquela fortuna crítica com bastante coisa. O que a gente vai ter é um pós-fácil escrito pela Valnice Nogueira Galvão, que se chama O Olhar de uma Mulher. Aí depois tem os créditos da imagem e sobre a autora, tá? Então essa coletânea aqui, essa reunião, ela não tem tantas coisas assim pra quem gosta, né? De notas, por exemplo, não tem notas também. Não sei a edição normal separada, se tem notas, mas eu sei que naquela edição tem outro texto lá, se eu não me engano, do Caio Fernando Abreu, é de algum autor famoso, o texto que tem lá, tá? Então, talvez essas edições separadas sejam mais interessantes para algumas pessoas, tá? Eu particularmente quis essa daqui, porque eu tenho gostado bastante de contos, tem se tornado um gênero aí bem interessante, e aí, em vez de sair comprando um por um dia essa edição aqui entrou em promoção e aí eu resolvi adquirir ela. E para quem quiser ver a diagramação dele e a fonte, ó, ela é assim, tá? Ó, desse jeito. Eu, particularmente, gostei bastante da fonte escolhida. Ela é uma fonte bem assim, ó. Olha, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas ela é uma fonte bem escura, bem grande. Eu achei que ficou boa, porque geralmente calhamaço eles colocam fonte Arial 11. Arial nada, né? É calibre 11. E essa daqui não, essa fonte aqui ela tá bem boa. O papel também está muito bom para quem gosta de grifar, não passa pro outro lado. Se eu não me engano é papel pólen, 80 gramas. Papel pólen soft da Suzano, que é aquele papel que a Companhia das Letras geralmente usa. E é isso, tá? E outro ponto que pode ser um pouco negativo para essa edição é que ela é bem pesada, tá? Eu, particularmente, quando vou ler, eu tenho que apoiar ela na minha perna. Então, pode ser que algumas pessoas não gostem, mas, no geral, é uma edição muito bonita. É uma edição que, se você conseguir um preço bacana aí, acho que vale a pena sim. Ainda mais se você tiver interesse em ler todos os contos. Se você não tiver interesse em ler todos os contos, talvez seja melhor você ir pelas coletâneas separadamente aí, de acordo com o seu gosto. Mas como eu queria ler todos os contos mesmo, eu optei por esta aqui mesmo, ó. Tem uma amiga minha que ela é super fã e tá doida querendo esse livro aqui. Então, pessoal, é isso. Era isso que eu tinha pra conversar com vocês sobre Antes do Baile Verde. Comenta aqui pra mim se você gostou, qual que é o seu conto favorito, tá bom? E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Se você quiser me acompanhar mais pontualmente, o link das minhas redes sociais estão aqui na descrição também. Eu estou no Instagram e no Scoob. Então vai lá, me segue pra gente papear, trocar umas figurinhas sobre livros, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.